as minhas irmãs, os meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa abençoada, com as bênçãos de Jesus e de Deus. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que Ele se faça presente no nosso meio, para que possamos sair daqui saciados na prática do bem, do amor e da caridade, recebendo tudo aquilo que a espiritualidade abençoada já preparou para cada um de nós aqui nessa noite. Antes mesmo da gente chegar, a casa já foi fluidificada, abençoada, né? Nós já recebemos essa vibração quando a gente chega, essas energias positivas, meu Deus, tudo de bom que vem de cima, nós estamos recebendo nessa noite e vamos receber. Se Deus quiser, vamos fazer por onde? Sair daqui bem melhores do que aqui adentramos. Então, nessa noite, nós estamos muito felizes, nós temos sempre a presença desse nosso irmão, que ele nunca vai nos deixar na mão, ele vai estar sempre por aqui mesmo, e é de muitos anos, né? É mais um da família Nosso Lar, que se faz presente, o nosso Sidney de Barbacena, né? Que Deus que te abençoa, que te proteja, abençoa seus amigos espirituais que estão te acompanhando, para que possa trazer sempre para nós, como você sempre traz, aquilo que nós estamos precisando. Então que Jesus te fortaleça cada vez mais e que o irmão esteja sempre aqui. Então vamos, meus irmãos, com uma prece humilde, pedindo a Jesus que abençoe todos nós que estamos aqui, nossos amigos espirituais, as bênçãos desses patronos da casa, né, desses protetores, desses benfeitores da casa que estão aqui junto de nós. Que Jesus abençoe cada um dos meus irmãos que aqui vêm, em busca de alguma coisa, alguma necessidade, que todos nós estamos buscando alguma coisa. Todas as vezes que nós adentramos aqui, nós recebemos um conhecimento novo, um aprendizado novo. Sempre estamos precisando dessa presença abençoada dos nossos amigos espirituais e desses irmãos que vêm também trazendo para nós lá de fora, né? Trazendo sempre os seus conhecimentos, passando para nós com boa vontade tudo aquilo que eles aprenderam. Então, Jesus, nós nos pedimos por cada um deles e com uma humilde prece vamos pedir ao Pai a permissão para que possamos dar por aberta a nossa humilde reunião dessa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, a criança guia ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, o raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, bebermos nas fontes desta bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, num só coração, num só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Que assim seja. Através dessa humilde prece é que nós os pedimos, em teu nome, a permissão para dar por aberta essa nossa humilde reunião dessa noite. O nosso irmão Sidney, a casa é sua, o momento é seu, fique à vontade, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo. Né? Já apagou? Não deu prazo de esquecer, não. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente. Deixa eu ficar mais pro cantinho aqui. Eu não coloquei o tema, mas o tema é os órfãos. É capítulo 13, item 18. E como foi dia das mães, né, agora do domingo, vamos falar um pouquinho de um contraponto, que é a orfandade. Eu vou ler primeiro esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é pequeno. São só 3 slides, mas o texto é pequenininho. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permita que haja órfãos para exortar-vos a servir de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criatura abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus que quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, o de uma boa carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a resolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhais mesmos e pelos vossos. Eu acho que eu pulei um. É isso mesmo, pulei um. Ponderai também, muitas vezes a criança que socorreis vós foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia e de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a resolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Então, assim, o que eu vou falar aqui hoje não é regra, tá? Então, assim, como eu já falo sempre no Pinga Fogo, não existe regra. Cada caso é um caso, toda situação ela precisa ser avaliada pelo plano espiritual. Porque o que eu vou contar aqui são possíveis exemplos de situações, mas não é a regra. Então, se alguém, por exemplo, foram visitar um abrigo, uma instituição onde ficam abrigados crianças abandonadas ou idosos, isso não é regra, tá? Primeiro é a questão da gestação. Né? Por quê? Porque para ter um órfão tem que ter tido a maternidade. Então, abençoada é aquela mãe que, por mais dificultosa que seja, ainda conseguiu ter ao término da sua maternidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe a relação de mãe e filho. Qual que era essa relação em vidas passadas? Muitas vezes é um ódio muito forte entre mãe e filho, de outras encarnações, porque podem ter sido ex-marido, ex-mulher, ou amante, ou um matou o outro, ou alguém casou um caso mais grave. Então, muitas vezes, aquele ódio, aquele ressentimento fica no inconsciente da mãe, e muitas vezes, ou então no próprio filho, mas principalmente no caso da mãe primeiro. Então, ela acaba sofrendo toda aquela gestação. E muitas vezes ela não dá conta de criar aquela criança. O que ela faz? Geralmente, quando a criança nasce, ou ela doa, ou então em casos mais extremos, a gente vê que às vezes, como foi encontrado em alguns casos, na Lagoa da Pampulha, a mãe deixa a criança ali na beira do rio, no beira da lagoa, para ver se alguém passava lá e pegava. Então, muitas vezes, por quê? A gente não sabe o sentimento que está envolvido com aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não julgar nem criticar aquela mãe. Porque muitas vezes, só dela chegar ao final daquela gestação, já é uma bênção para aquela criança. Porque a gente não sabe o que está vindo por trás. Muitas vezes, é uma mãe que tem problema de drogas,
muitas vezes é uma mãe que tem problema de crimes. Então, muitas vezes aquela criança foi para o abrigo porque um juiz determinou tirar aquela criança daquela família, porque aquela família é problemática, tem abusos. Então, aquela mãe, ela perde aquela criança e vai levada para um abrigo. Muitas vezes por um tempo determinado, até a família se reestruturar, ou então o juiz leva para adoção, coloca aquela criança para adoção. Mas, e muitas vezes também, a mãe coloca para adoção por pressão da própria família. Porque o pai não admite que a filha solteira tenha um filho. Ou então que o companheiro dela, o pai daquela criança, fique estimulando ela para abortar. E aí, como ela não aborta, fica depois estimulando para dar aquela criança. Por quê? Porque ele não tem a hombridade, a dignidade, a decência de sustentar aquela criança que ele fez. Então, muitas vezes, a mãe, como é sempre o alvo mais sensível dessas relações, muitas vezes ela é forçada, não porque ela quer, mas porque ela foi obrigada a doar aquela criança. Isso quando não acontecia, na época do Hospital Colônia, lá em Barbacena, como mães grávidas eram jogadas ali, tinham seus filhos, e muitas vezes a família nem ia buscar nem a mãe, e nem sabia quem que era aquela criança. E ficava abandonada lá, Deus dará, lá no Hospital Colônia. E muitas vezes aquelas crianças ficavam em abrigos e eram adotadas pelas próprias pessoas lá que trabalhavam na própria FEMIG. Né? Tem um livro falando a respeito disso, né? O Holocausto Brasileiro. E também tem o caso das crianças. Por que muitas vezes a criança passa por essa prova da orfandade? Muitas vezes foi um pai negligente, foi uma mãe negligente, foi uma pessoa muito rica que estuprava, fazia situações que humilhava as companheiras e muitas vezes fazia filhos e abandonava aquelas filhas e deixava a mãe cuidando. Então muitas vezes a consciência cobra, ele pede para vir numa situação abandonada para poder valorizar um pai, para poder valorizar uma mãe. Ou então a misericórdia divina impõe essa prova mais dura para ele começar a aprender através da dor e do sentimento a ter a solidariedade e a empatia com o seu pai e com a sua mãe. Então muitas vezes a história é muito mais complexa do que a gente pensa. Mas a gente tem que ser sempre o quê? Que é um ser humano, como todos nós, que está passando por uma prova, tanto de quem deu a criança para adoção, quanto a criança que está sendo para adotada. É uma prova dolorosa para todos. E é uma prova para a gente também, que a gente às vezes tem a possibilidade de adotar e não adota. Então, assim, às vezes a gente tem essa possibilidade, não necessariamente, às vezes, criar aquela criança dentro de casa. Muitas vezes é uma filha de uma empregada da nossa casa, uma colaboradora do nosso trabalho, e a gente pode ajudar aquela mãe a criar aquela criança. Ajudar a pagar um colégio, ajudar a pagar uma roupa, fazer um curso para ela, ou então, às vezes, algum parente que está passando dificuldade, a gente pode amparar aqueles parentes nossos. Então, assim, a gente tem como fazer, por onde, para poder auxiliar essas crianças a terem uma vida um pouco melhor. Por quê? Porque, como diz o texto do Evangelho, muitas vezes ela sai de lá, desses abrigos, só pode ficar até 18 anos. E o que acontece com esse... Quem que vai querer adotar uma pessoa com 18 anos? Ninguém vai adotar. E aí o que acontece com essas pessoas com 18 anos? Vão para a rua. Seja que o problema é seu, se vira. É assim que a gente faz, a sociedade faz com elas. Muitas vezes não tem uma instrução, não tem um curso técnico, não tem nenhum amparo social direito, porque ela nunca conheceu parente, nunca conheceu família. Muitas vezes a única família que ela tem são os colegas do abrigo e as irmãs, que muitas vezes são irmãs de caridade que auxiliam na criação dessas pessoas. Aí chega aos 18 anos, são largadas na rua, a Deus dará. Olha como é complexa a situação. E a grande maioria das crianças que são adotadas, geralmente elas são adotadas pequenas, bebês, e brancas. Ninguém quer adotar criança parda ou negra, ou preta. É sempre as últimas da fila a serem adotadas. Tanto que tem gente que fala, eu estou há 10 anos na fila de espera, mas qual que é o critério que você colocou para adoção? Por isso que às vezes fica 10, 15 anos para adoção. Por quê? Porque quer no padrão do que ela quer, como se fosse um filho legítimo dela. Muitas vezes só quer um filho, às vezes a criança tem um irmão, aí muitas vezes aquele irmão vai para adoção numa casa. Fala, vovó. Os outros irmãos vão para casas diferentes. Muitas vezes os irmãos nunca mais vão se encontrar naquela encarnação. Porque às vezes a pessoa só quer adotar um, não quer adotar a família toda. E às vezes os irmãos são criados aí, só vão se conhecer quando conseguem se conhecer, às vezes com muitos e muitos anos. Então essa é a complexidade da sociedade que a gente vive. E da importância da gente ter empatia por esses nossos irmãos de caminhada que passam por provas tão dolorosas
desde o nascimento. Só que também existe os órfãos adultos. Quem aqui nunca se sentiu sozinho, desamparado, sem a quem recorrer? Todos nós, em um momento da nossa vida, já nos sentimos órfãos. Ou seja, a orfandade não é só nessas provas como a gente conhece, como a gente viu aqui. A orfandade também é do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, a gente está a família lotada numa mesa, como no Dia das Mães, aí estão todos os filhos, os netos agregados, com o quê? Aí aquela senhora, aquele senhor, estão lá, vendo os filhos ali ao redor, mas todo mundo com o telefone na mão, tirando foto, olhando as redes sociais, mas são incapazes de um conversar com o outro. Está todo mundo órfão. Porque perdeu a convivência, perdeu a fraternidade, perdeu a empatia com as próprias pessoas. Então é muito comum a orfandade, independente da idade. Muitas vezes a pessoa é tão carente que ela passa o tempo inteiro se fotografando para pôr na rede social. Para ver se alguém de fora olha para ela. Aí eu vou no banheiro e posto foto, vou na cozinha e posto foto, vou trocar o sapato e posto foto, eu vou na televisão e posto foto, vou na porta do centro e posto foto. O que é isso? É uma carência. Por quê? Porque a necessidade dela de alguém falar, curtir a foto dela. Nossa, alguém curtia a minha foto. Eu sou uma pessoa que tem, alguém tem empatia comigo, alguém se solidariza comigo. Olha como a sociedade está doente. Como nós estamos todos carentes. E muitas vezes esses youtubers, esses influencers, se mutilam, se maltratam, para poderem estar sempre, agridem, fazem coisas absurdas, para poderem continuar chamando a atenção. E aí outros jovens, outras pessoas imaturas, também carentes, começam a imitar essas pessoas, para ver se também tem uma certa carinho, alguém acha alguma empatia com elas também. Aí quando chega alguém que tem inveja, que tem ciúme, ou simplesmente é uma pessoa que é de má com a vida, escreve um monte de absurdo na rede social, a pessoa já se destrói. Como se a pessoa soubesse quem eu sou, conhecesse a minha vida, conhecesse meus valores, conhecesse a minha família, aí um estranho, que muitas vezes inventa um nome, só para agredir e ofender as pessoas nas redes sociais, escreve uma besteira, a pessoa se destrói, se derruba. Por que acontece isso? Porque nós não temos um pouco de autoestima. Não temos um pouco de senso crítico. Da pessoa falar, será que eu sou isso mesmo que estão me agredindo? Será que sou isso mesmo que estão me acusando? Olha como é a complexidade da sociedade doente que a gente vive. E todo mundo fazendo qualquer coisa para chamar atenção. Por quê? Porque às vezes a gente não tem atenção nem na nossa própria casa. Então, isso independe da idade. Porque hoje nós vemos muitos idosos também, nessas redes sociais, agindo como se fosse um adolescente, xingando, agredindo, fazendo um monte de absurdo, viciando em jogos, como é o caso do Tigrinho e outras porcarias. Por quê? Porque se sente carente. Então ali, pelo menos, ela está sentindo que está gastando aquelas emoções, aqueles sentimentos, como se aquele jogo, aquele vício, tivesse suprindo a necessidade afetiva que ela tem, que ela sente falta. E uns são cigarro, outros são bebida, outros são, como eu falei, dos jogos, outros são da violência, outros são da maledicência, outros ficam no trabalho até com 80, 90 anos trabalhando sem parar. Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar a própria família. Então se esconde no trabalho para não poder conversar com os familiares. Ou então fica em casa para poder fugir da realidade lá de fora. Fica dentro de casa com medo de enfrentar a vida. Então, assim, isso é a orfandade. Então, a maior parte da humanidade hoje, ela é órfã de afeto. Ela é órfã de sentimento. E muitas vezes, nós somos abandonados por nós mesmos. Muitas vezes, nós nos abandonamos. A gente fala muito isso nos Pinga-Fogo aqui, né, Ângelo? Da autoestima, da valorização, muitas vezes dos vícios. A gente tem falado isso muito aqui nos Pinga-Fogo, o ano passado principalmente. Tudo está relacionado a isso. A falta de empatia, a falta de autoestima, a falta de percepção em relação à nossa própria vida. E aí a gente vai caminhando, e muitas vezes hoje ainda tem uma situação um pouco mais, graças a Deus que ela existe. O que é? Relacionamentos de pais diferentes.
Hoje, antigamente, a mulher era obrigada a, quando casasse, ela tinha que ficar até o marido morrer. Não, era impossível, era proibido ela separar. Se ela separasse, ela era estigmatizada, ela era humilhada na família, humilhada na sociedade. Quantas vezes a gente viu essas histórias? Graças a Deus, isso hoje passou. Então, hoje a mulher, se ela tiver um pouco mais de bom senso, um pouco de respeito por si própria, ela não admite ser agredida, ela não admite ser humilhada, ela não admite ser maltratada, ela não admite ser espezinhada dentro de casa. Hoje tem leis que ajudam ela, hoje tem estatutos que ajudam ela, hoje tem terapias que ajudam ela a se levantar, se reerguer. Então, hoje a sociedade está muito melhor. E o que acontece com isso? Muitas vezes os casais se separam, constroem suas novas famílias, e aqueles relacionamentos, os filhos do relacionamento, muitas vezes ficam abandonados pelos dois. Porque ele não se sente ambientado nem na casa da mãe, nem na casa do pai. Por que ele não se sente? Porque na casa da mãe, porque é uma pessoa estranha está chegando na casa. E na casa do pai também é uma pessoa estranha está entrando dentro da casa. E muitas vezes tem filhos, que aquele casal acaba tendo filhos, e o filho do relacionamento, que não é o daquele casal, muitas vezes fica relegado. Principalmente quando os relacionamentos que saem esses filhos são por conveniência. Filhos por status, filhos para tentar segurar casamento, filhos para tentar arrumar uma pensão, filhos para poder chantagear alguém, e muitas vezes também filhos por causa de estupro. Então, muitas vezes, aquela criança ela já tem um problema afetivo dentro daquela casa, do próprio pai e da própria mãe. E ainda chega um terceiro de fora, e às vezes aquele terceiro de fora tem um filho ali dentro também. Então, aí aquela criança ela já começa a se sentir o quê? Abandonada. E a mesma coisa, o filho daquele casal, quando vai visitar o pai ou a mãe num outro relacionamento. Então, assim, essa é a complexidade que essas gerações mais novas estão passando. Coisas que a nossa geração não passou. Mas que é muito mais comum do que a gente pensa. E às vezes a gente não dá o valor, a gente não dá atenção, a gente não percebe o quão nocivo, às vezes, nós somos para os nossos próprios filhos e enteados. Porque às vezes a gente valoriza muito os nossos filhos e jogamos de lado os nossos enteados, os nossos agregados. E eles têm coração, eles têm sentimentos, eles têm emoções, e muitas vezes eles caem na nossa vida, não foi por acaso. Já são relacionamentos de vidas passadas que nós estamos tentando, de alguma forma, modificar aquela conduta. E às vezes a gente não percebe o drama que esses jovens, esses adolescentes passam. E mesmo depois de adulto. Porque muitas vezes a pessoa fica viúva e arruma outro relacionamento e aí vai tocar a vida. E muitas vezes aquela pessoa que ela se relaciona não gosta, tem ciúme dos filhos do companheiro ou da companheira. E aí começa a criar um celeuma, começa a criar um mal-estar com os filhos daquela pessoa. Que aí começa a complicar a relação. E isso faz o quê? Com que os filhos acabam se afastando dos pais. E às vezes os pais estão tão presos naquele relacionamento, na sua vida, no seu dia a dia, que nem percebem o estrago que está causando nessas pessoas, independente da idade. Então é complexo demais a vida da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações e ver como que a gente está, os sentimentos e as emoções dos nossos filhos. Porque de repente a gente fala assim, nossa, faz tanto tempo que o meu filho não me vê, faz tanto tempo que ninguém me liga. Mas será que você liga para os seus filhos? Será que você liga para os seus pais? Ou só liga para quando está precisando de problema, ou está precisando de dinheiro, ou algum problema mais sério, aí você lembra do pai, lembra da mãe. Ou então o pai e a mãe só lembram dos filhos quando tem algum interesse. Ah, resolve um problema aqui na internet para mim, olha uma conta lá, me leva no médico. Porque muitas vezes os pais e os filhos, não é só o pai que é negligente, muitas vezes os filhos também. Então tem dos dois lados essas situações de relacionamento. E gera uma orfandade. Aí a gente vai ver muitas vezes aquele idoso num asilo, num abrigo, e fala assim, nossa, como é que uma pessoa tão educada, tão boazinha, está aqui nesse asilo, a pessoa saudável, mas vai saber como é que foi a vida dela para trás. Como é que ela foi como pai, como é que ela foi como marido, como é que ela foi como colega de trabalho, como é que ela foi como um vizinho. Às vezes era o cão chupando mango, uma pessoa agressiva, uma pessoa problemática, uma pessoa que só causava dano, só causava estragos, era indiferente aos outros. E aí chega como ela ignorou a vida inteira as outras pessoas, quando ela está numa situação fragilizada,
Dificilmente vai ter alguém, a não ser que tenha algum parente já comprometido ou abnegado que fica por conta daquela pessoa, porque muitas vezes um filho às vezes se priva de determinadas situações, ou o irmão se priva de determinadas situações para cuidar de um irmão com deficiência, ou de um pai, uma mãe com problemas, e aí fica por conta daquilo. Mas muitas vezes é por amor, mas muitas vezes também é por medo. Porque a pessoa foi tão maltratada, foi tão assediada, foi tão, como eles chamam hoje, aquelas relações tóxicas, que a pessoa não consegue nem viver por conta própria. Então ela se acostumou a ser espizinhada por aquele pai, pela aquela mãe, então ela fica dentro daquela casa, porque é a única coisa que ela sabe fazer. E a mesma coisa, às vezes, os filhos. Tem um filho tóxico, uma filha tóxica, que fica humilhando, assediando os pais, fica infernizando, e aí os pais acabam virando escravos daquela pessoa. Porque não sabem lidar com aquilo de uma outra maneira. Então, aí a pessoa só aprende a viver, só vai começar a viver, muitas vezes, quando o pai ou a mãe desencarnam, e ela vai conseguir viver a vida dela pela primeira vez sozinha. E aí, às vezes, está com 50, 60 anos, e aí fala, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu sempre vivi em função de determinadas pessoas. Eu nunca trabalhei fora, eu nunca estudei, eu nunca tive uma vida, nunca me relacionei com ninguém. Agora aquele pai, aquela mãe foi embora, o que eu vou fazer da minha vida? Quantas pessoas vocês devem conhecer assim? E muitas vezes nós já estamos começando a fazer isso com nossos filhos também. Já estamos começando a treinar os nossos filhos para ficar nessa situação. Submissos, escravos dentro da nossa casa. Como se fosse um escravo moderno. Como também tem muitos pais que às vezes têm posse, têm condição financeira, que muitas vezes, para não perder o status, perder a promoção, se separa do filho, só fica lá preocupado com a pensão, mas nem olha na cara daquele filho, nem quer saber que ele existe. A gente vê isso muito em cantores aí, famosos, que tem 7, 8, 10 filhos com mulheres diferentes, e nem sabe onde é que os filhos vivem, mas só dá pensão para eles. Como se aquilo resolvesse o problema da criação. Como se aquilo ali criasse vínculo. Você cria gafanhotos, não cidadãos. Porque a sua pessoa vem, me dá. Você não cria valores, você não cria respeito, você não cria proximidade, você não cria empatia, você não cria respeito. Porque assim, você fala, minha criação, eu tenho a criação que meu pai me deu. Agora, quantos não têm a criação pelo pai ou pela mãe? Tem pela empregada, tem pela avó ou pela avó, graças a Deus quando é avô e pela avó. Mas a grande maioria tem pelo quê? Pela creche, pelo abrigo, pela escola, pela rua, pelos amigos. E aí a gente vê essa sociedade louca que a gente está vendo aí. Pessoas com alto poder aquisitivo, matando cachorro, tacando fogo em gente, correndo, matando gente de carro em rachas. E aí você fala assim, pô, por que esse cara faz isso? Porque eu tenho meu pai que dá dinheiro, eu tenho meu pai que é poderoso, banca um bom advogado e eu não vou ser preso, eu faço o que eu quero. Essa é a realidade. Agora, muita gente que não tem essa condição financeira, acha que pode fazer igual, e aí se lasca. E aí vai cair o quê? Num presídio com 50 pessoas dentro de uma própria cadeia, dentro de uma própria cela. Sofrendo abusos, sofrendo agressões, sofrendo um monte de situações. E aí fica mais revoltado com o mundo. Como se o mundo tivesse culpa da inconsequência daquela pessoa. Só que nós temos culpa da forma como essas pessoas são criadas dentro daquela cadeia. Isso nós somos responsáveis. Porque eles estão lá para poder se ressocializarem. Não para se tornarem mais animais do que muitas vezes eles chegam lá dentro. Às vezes o cara entrou lá como roubou uma galinha, roubou um carro. Sai de lá assaltando banco. Sai de lá dentro de uma facção criminosa. Então o erro da sociedade é o quê? A forma como essas pessoas são conduzidas lá dentro. Mas que a punição é para ressocializar. Da mesma forma que a reencarnação é uma punição também. Mas é para quê? Para a gente ressocializar como sociedade. Ou seja, a gente vai reencarnar em famílias diferentes, em corpos diferentes, em raças diferentes, em sexos diferentes, em países diferentes, para nós aprendermos a sermos cidadãos do mundo. Pessoas mais empáticas, mais afetivas, mais amorosas, mais solidárias. Enquanto a gente não aprender isso, nós vamos ficar reencarnando em situações que lá vem, em países com guerra, países ricos, países pobres, países como o nosso, que está no meio termo, em cidades grandes, cidades pequenas, em áreas rurais. Nós vamos mudando. Então, assim, hoje a minha verdade é essa. Amanhã eu posso estar completamente diferente do que eu vivo hoje. E a mesma coisa da orfandade. Ah, não sei o problema, eu tenho uma família boa, eu tenho uma condição financeira, o problema é deles. E na próxima? Se eu tive condição, se eu tive oportunidade e não ajudei. Não digo de você adotar.
Que muitas vezes a pessoa não quer. Mas de dar um pouco de alegria, de afeto. Porque hoje tem como você pegar uma criança dessa e no final de semana você levar para sua casa. Ele passar o final de semana com você. Você não pode fazer isso várias vezes com a mesma criança. Porque aí cria vínculo. Mas você pode se cadastrar nesses abrigos e você pode colocar uma criança dessa no final de semana na sua casa. Uma criança, um adolescente. E aí vai variando conforme as crianças. Para quê? Para eles aprenderem, porque muitas vezes eles não sabem nem comer um garfo e faca. Muitas vezes eles nunca tiveram um abraço na vida. Muitas vezes eles nunca tiveram um beijo de carinho. Porque imagina, as irmãs de caridade geralmente são mais idosas e aquele mundo de criança para cuidar. Você acha que elas vão ter abraço e beijo para todo mundo? Não dá tempo. Ainda mais que cada vez diminui mais a quantidade de irmãs, né? Hoje as religiões estão cada vez mais. A religião católica está, nesse sentido de irmãs, de padres, deu uma diminuída. Principalmente de irmãs de caridade. Então, assim, a gente vê essa situação. E geralmente essas instituições, como tem aqui em Ressaquinha, aqui pertinho, são as irmãs de caridade. A maioria idosas. Que cuidam, acho que são 100 e poucas crianças que tem lá. Então, assim, e aqui por perto talvez tenha. São João del Rei deve ter algum abrigo, ou Tiradentes deve ter algum abrigo, alguma coisa relacionado a isso. Então, são situações que a gente tem que começar a pensar e refletir na nossa vida. Por que eu me sinto carente? Por que eu me sinto tão órfão? Por que eu me sinto tão abandonado pela sociedade, pelo meu companheiro, pela minha companheira, pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, no meu trabalho? Por que eu me sinto recluso no meu trabalho? O que está acontecendo? Você não acha uma explicação viável? Vou procurar um psicólogo, vou procurar um terapeuta, vou conversar com alguém da minha família. Ou você vê lá o filho muito recluso, só no videogame, só naquela interação. Tá certo que adolescente tem muito disso, né? De ficar introspectivo, de ficar no videogame, até mais estar pensando, mas muitas vezes a cabeça está agindo. Tanto que a criança fica no videogame, mas daqui a pouco passa numa faculdade, toca a vida dela. Mas quando a pessoa fica muito tempo reclusa, a gente tem que começar a tomar cuidado. Porque aquilo pode se tornar um vício também. E aí muitas vezes aquele vício, por quê? Por fuga. É o que acontece com jogos, é o que acontece com vícios, com qualquer tipo de vício. É uma fuga. Muitas vezes as companhias. Aí eu vou ter que andar com a Cida, porque eu não gosto muito da Cida, mas vou ter que andar com ela para não andar sozinho. E aí com isso nossas crianças, nossos adolescentes acabam se envolvendo com droga, acabam se envolvendo com gente que não presta. Por quê? Porque às vezes ele não tem empatia, ele não sabe como lidar com aquelas situações. Porque o adolescente, a criança, ela gosta de viver em grupo, em bando. Ela não é para viver sozinha. E aí, muitas vezes, ela, para se interagir com aquilo, muitas vezes ela acaba fazendo coisas ou se envolvendo com pessoas que não são legais, que ela não se sente bem. E fora a questão do bullying, fora a questão do assédio, fora a questão de abusos, que muitas vezes aquela criança está sofrendo, pelos próprios colegas, como por professores. Como está acontecendo agora lá em Barbacena, por causa de uma denúncia que os adolescentes do nosso grupo lá fizeram na polícia, que o professor estava assediando eles. Tudo por causa de uma conversa na mocidade sobre abuso. E aí as crianças falaram que um professor estava sendo abusado. Olha a importância dessa conversa com os adolescentes. Isso pode ser feito no culto do evangelho no lar. Isso pode ser conversado em casa. E muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes o próprio casal, um está abusando do outro. E a pessoa fica com medo de se sair, principalmente nessa maluquice que a gente está vivendo de feminicídio. Eu tenho pena das mulheres, que a quantidade de louco que está aí fora, que não aceita um não, que não aceita um rompimento de relacionamento, e já sai agredindo, já sai matando. Quer dizer, não tem a hombridade, não tem a decência, não tem o respeito por si próprio nem pelo próximo. Né? Então, assim, muitas vezes a mulher ela se renuncia a um relacionamento, fica naquele relacionamento abusivo, com medo daquele infeliz matá-la ou matar alguém da família dela. E ela fica naquele abuso, fica naquela tortura, fica naquela situação, e muitas vezes os pais nem estão sabendo. Os filhos veem aquilo, mas não entendem direito. Só quando o filho se torna mais velho que ele vê a situação, muitas vezes, do pai e da mãe. Por isso que está esse massacre de mulheres aí fora, aqui no Brasil. Então a gente tem que conversar com as mulheres que têm mais lucidez, conversar com os colegas. Porque muitas vezes tem muita coisa acontecendo e a gente nem sabe o que está acontecendo. E a mulher tem que ter a capacidade de falar, tem que me livrar disso. Por mais seja doloroso, por mais seja complicado, tem que se livrar disso. Porque o problema não...
se mata, o corpo vai embora e a pessoa fica. Mas se ela ficar entrevada por causa de um tiro e ficar de cadeira de roda, ficar tetraplégica, ou às vezes sobra para as próprias crianças, como aquele maluco lá de Goiás, que matou os filhos para poder agredir a mãe, né, para poder ferir a mãe de alguma forma, mata os próprios filhos. Então, assim, a gente está vendo que a psicopatia, essa arma, a revelia, todo mundo achando bonito ter arma em casa, causa consequências, causa sequelas. E a responsabilidade também é nossa. Porque se um filho nosso pega uma arma e mata alguém, mesmo a arma sendo minha, está guardada, está registrada, não é só ele que matou, eu também matei. A gente responde pela justiça, mas principalmente pela justiça divina. A responsabilidade é minha. Se a pessoa pega uma arma dentro da minha casa e mata. Ou se ela mesma pega e se mata. Porque às vezes a criança está em depressão, está sofrendo assédio, está sofrendo bullying, a gente nem sabe. Aí ela pega a própria arma e se mata. Ou ela pega a arma e sai matando crianças no colégio porque estava assediando ela, fazendo bullying. Tudo que é isso? Carência. Tudo que é isso que? Falta de empatia, falta de solidariedade na própria casa, falta de conversar na casa. Porque se a gente soubesse que nossos filhos estão sendo assediados, estão sofrendo bullying, ou estão fazendo bullying, muda tudo. Porque aí você pode interferir e evitar que uma tragédia aconteça. Da mesma forma que a gente sabe que tem uma pessoa agressiva dentro de casa, uma pessoa violenta dentro de casa, que pode agredir, pode ofender a qualquer momento, e ela não vai mudar, porque o Espírito Santo vai cair nela, porque não vai mudar. A pessoa, se ela já tem a índole agressiva, ela vai manter aquela índole agressiva, ela pode até se conter, mas a índole agressiva vai continuar. E se ela já agrediu 1, 2, 3 vezes, vai agredir a quinta até que ela consiga matar aquela pessoa. Então, assim, procura ajuda. Procura ajuda enquanto é tempo. Para não cair na estatística ser mais uma violência doméstica com terminações graves. Mas era isso. Hoje foi bem curto, mas assim, é bem forte o tema, né? E para a gente lembrar do Dia das Mães, né? Que não só lembrar quando a nossa mãe, só quando ela partir para o plano espiritual, a gente agradecer quando as nossas mães estão aqui, nossos filhos, né? Também. E assim, aproveitar essas oportunidades de abraçar, de ligar, de conversar, de amparar as duas. Protege sua mãe aí. Você achou que eu não ia falar para vocês dois hoje, não? Tá sua mãe do lado aí, cuida dela. Então, assim, falei, dona Carlota, que eu ia mexer com eles. Então, assim, mas são situações... tudo anjinho. Tudo anjinho. Graças a Deus. Bastante gente fala brincando, mas assim, aproveitar, né, os nossos familiares, enquanto ainda estão encaminhados, porque depois só fica na lembrança, né? E aqueles que partiram, quando a gente lembrar dos nossos pais, dos nossos avós que já partiram, faz uma prece para eles, agradece pelo tempo de convivência, pelo tempo bom que vivemos juntos, né? Porque passa tão rápido, passa muito rápido. E a vida é tão curta. Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade, esses ensinamentos que o Evangelho nos ampara, para tentarmos reformular a nossa vida. Para a gente não chegar lá falando, pô, podia ter feito isso e não fiz. É lógico que vai acontecer, porque nós não somos perfeitos. E a gente sempre vai achar alguma coisa que a gente poderia ter feito melhor. É natural. O senso crítico ele é importante. Mas enquanto a gente já tem uma certa noção de algumas coisas, vamos aproveitar. Não custa nada. E assim, quem puder visitar um abrigo, visitar uma creche, ou ajudar as crianças carentes aqui da cidade, tenta ser útil, né? Porque é bom demais, né, Ângelo? Vocês já foram lá, a Ana também, lá no nosso trabalho. Você vê aquelas crianças que às vezes você nem sabe quem são, mas vem te abraça e te chama pelo nome. Naquele carinho, naquela emoção. Por quê? Porque não tem isso em casa. Porque às vezes tem tanto filho dentro da casa que a mãe nem dá conta. O pai não dá nem conta. Porque tem 2, 3 trabalhos além daquele quantidade de filhos. Mas era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado por tudo. Faz a prece?